Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem: onde está o seu Deus? Nosso Deus está no céu e faz tudo conforme a sua vontade. Seus ídolos não passam de objetos de prata e de ouro. São formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emite som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes e descendentes de Arão, confie no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos os que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, Ele abençoará o povo de Israel, os sacerdotes, os descendentes de Arão. E Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto grandes como pequenos. Irmãos, não se preocupe quando o mal nos atingir e alguém fazer essa pergunta que foi feita aqui no Salmo: onde está o seu Deus? E nós vamos responder exatamente o que o salmista respondeu: o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo conforme a sua vontade. Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, por isso que o salmista nos convida a temer ao Senhor. E o temor ao Senhor se diz a essa condição, a condição de nós nos colocarmos como criatura e Ele como Criador, a condição de nós nos colocarmos como filho e Ele como Pai. E a gente reverencia, respeita, teme a sua condução das coisas. A gente confia na forma dele conduzir as coisas, irmãos. Mesmo quando aos olhos dos outros ele se ausentou, porque as coisas aparentemente parecem sobre o descontrole, estão fora do controle. Mas Deus sempre se fará presente e Ele sempre estará no controle. Então, o que a palavra nos convida é não colocar no nosso coração nenhum ídolo. Ela nos convida a não fazer ídolos de prata, nem de ouro, nem de madeira, mas também nos convida a não colocar ídolo no nosso coração. E colocar ídolo no nosso coração, irmãos, significa colocar qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida. Que ocupe a soberania, o reino dele sobre você. E a palavra nos alerta que quando isso ocorre, nós nos tornamos semelhante aos ídolos. Nós vamos ter boca, mas se Deus não for o centro da nossa vida, nós não vamos proclamar as suas verdades. Nós vamos ter olhos, mas os nossos olhos não verão a glória de Deus. E o texto começa: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda glória. E se Deus não reinar nesse coração, o meu olho não verá a sua glória. O meu nariz não sentirá o bom perfume de Cristo. Nem na minha vida
nem da vida daqueles que professam essa fé. Os meus ouvidos não entenderão a sua palavra nem a sua vontade. As minhas mãos não trabalharão em prol do seu reino. Os meus pés não se apressarão em anunciar as boas novas e a minha garganta não vai conseguir louvá-lo. Irmãos, se o Senhor não ocupar todo o centro do meu ser, do meu coração, Ele não for entronizado na minha vida, eu vou me tornar exatamente como um ídolo. Meus olhos, meus ouvidos, minhas bocas, minhas mãos, meus pés, meu coração não vai estar a serviço dele. E eu vou estar distante dos seus propósitos, sem reconhecer que ele, em todo o tempo, apesar de tudo, se lembra de nós. Então o texto diz aqui, confie no Senhor. Saiba que Ele é Senhor. Confie no Senhor, povo de Deus. Confie no Senhor, liderança. Ele diz aqui, sacerdotes, descendentes de Arão. Confie no Senhor, você que teme ao Senhor. Confie no Senhor, porque Ele se lembra de nós. Verso 12. Ele se lembra de nós e Ele nos abençoará. Ele se lembrou de procurar Adão quando Adão se perdeu. Ele se lembrou de Noé, dentro daquela arca, há quase um ano, esperando as águas baixarem, irmãos. Ele se lembrou de Josué e fez o sol parar. Ele sempre se lembrará. Então não se preocupe, porque alguém já disse, eu até postei a semana passada, ou não sei se foi essa semana, só existe duas situações em que tudo deu certo. No primeiro capítulo da Palavra de Deus, em Gênesis, Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom. E no último capítulo de Apocalipse, que ele diz que todas as coisas se fizeram novas, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. O tabernáculo de Deus estará entre os homens, não precisará de luz, porque Deus será a nossa própria luz. São os únicos momentos em que tudo está certo. Nesse intervalo, irmãos, é luta. Nesse intervalo é tribulação. Mas é nesse intervalo que Ele não está se esquecendo de nós. E Ele jamais esquecerá. Então o convite da palavra nesta manhã é, nesse intervalo, confie nele, não duvide da sua presença, não pergunte como aqueles que perguntam, onde está o seu Deus? Sempre tem a resposta, Ele está comigo. E Ele faz tudo segundo a sua vontade. E mesmo que eu não compreenda a sua vontade, eu confiarei nele, porque Ele é Senhor.